Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da Rádio Rural M Parelhas, telespectadores que assistem pela transmissão ao vivo do Facebook. Quero iniciar minhas palavras, senhor presidente, fazendo referência a pessoas, alguns parelhenses, que mesmo não tendo nascido na cidade de Parelhas, mas fizeram a sua vida nessa cidade, construíram história nessa cidade e nos deixaram nos últimos dias. Quero começar aqui fazendo referência a seu Domingos, que é o pai de Delma, que é funcionária da Prefeitura de Parelhas, mais conhecido como seu Domingo Limaia, que faleceu nos últimos dias, como também ao senhor Zezão, ao qual a vereadora Romizélia, a que eu me dirijo através da mesa, deu entrada nessa sessão à moção de pesar. Zezão, que todos conheciam nessa cidade, pela sua história, pelo seu trabalho através do seu táxi, onde ganhava o seu pão de cada dia. Também a doutor Manuel Marques, que fez história na cidade de Parelhas como bioquímico. Quantas vezes doutor Manuel não contribuiu para a saúde do município de Parelhas, seja através da sua profissão de bioquímico, como também através dos cargos que ocupou na nossa cidade, como, por exemplo, diretor do hospital. E, por último, fazer referência à dona Vina, tia Vina, irmã do meu bisavô, que também partiu nessa semana, nos deixando saudades, como também os outros três que eu citei, que deixaram muito saudade. A esses 4 pessoas que faleceram, as suas famílias, eu quero aqui deixar os meus sentimentos, os sentimentos da minha família e os sentimentos do nosso mandato. Mas, senhor presidente, quero aqui fazer referência também aos moradores do povoado Juazeiro, que vivem sua festa, ao qual nós tivemos a oportunidade de ler o programa da festa no dia de hoje. Também fazer referência ao secretário Ulisses, secretário de Turismo, a quem eu quero agradecer. Agradecer a atitude que o secretário Ulisses vem tendo com relação a essa casa, onde, como secretário, eu tenho tido a oportunidade de ler todas as respostas dos requerimentos que saem dessa casa, que vão para a Secretaria de Turismo, voltam as respostas. Então, que essa atitude do secretário Ulisses sirva de exemplo para os demais secretários, para que respostas aos nossos requerimentos voltem a essa casa. Mesmo que esses requerimentos não sejam atendidos, mas que tenha pelo menos o mínimo de consideração com nós vereadores e as respostas sejam dadas a essa casa. Senhor presidente, eu tenho uma pauta extensa, não sei aqui quais os assuntos vou escolher, mas quero dizer que estive ontem na comunidade Sussuarana, visitando aqueles moradores, a população que ali reside. No caminho para a comunidade eu já vi que a estrada estava em péssimo estado de conservação. Quando chegou lá, os moradores me relataram, eu de pronto já disse, não, eu constatei já na vinda para essa comunidade, eu sei que as chuvas que caíram nos últimos dias ocasionaram, aqui está o meu relato, para que eu possa prestar contas àquela comunidade, com relação ao meu pedido hoje, através de requerimento, a restauração daquela estrada, como também com relação ao transporte escolar. Ontem, ao chegar naquela comunidade, eu via que alguns estudantes ainda esperavam na estrada pelo transporte escolar. Os moradores que ali residem me pediram que eu levasse esse problema à tribuna dessa casa. Não estou levando o problema, mas como hoje falei com a secretária Maria de Lourdes, mocinha, onde ela justificou o problema, o ônibus que faz o transporte dos alunos da Sussuarana é o mesmo que faz o transporte dos alunos da Cachoeira. Portanto, o ônibus ontem quebrou, os moradores relataram que esse ano já foram 5 vezes que aconteceu isso, a secretária mocinha disse que foi um número menor. Portanto, como forma de ajudar na solução desse problema, eu sugeri à comunidade que reunisse a associação, que convidasse a secretária mocinha para, através de uma reunião, chegasse a uma solução para esse problema.
Quero aqui, senhor presidente, também dizer que no feriado, né, há 15 dias atrás nós nos reunimos, e durante esse período, no feriado que tivemos, andei nos bairros do nosso município, mais precisamente no bairro Cruz do Monte, bairro Ivan Bezerra, e a reclamação é a mesma. Ruas esburacadas, iluminação pública deficitária, árvores sem podar, e muitas vezes eu tenho até o prazer de ajudar a administração justificando tais problemas. Nós sabemos que a situação financeira do município é difícil, mas, senhor presidente, senhores vereadores, nobre colega vereador Romisélia, que dirige através da mesa, como justificar a falta de iluminação pública se todo mês é cobrado nas contas dos moradores aquela taxa, sem atraso, né? Como justificar buracos nas ruas e falta de poda de árvores, se todo ano chega lá o carnezinho do IPTU, aí eu não estou dizendo se é pago ou não, mas chega o carnê do IPTU cobrando uma taxa que com certeza serviria para tampar os buracos daquelas ruas, porque eu acho que é o mínimo que poderia ser feito, o vereador Francisco Genides, através da mesa, já que aqueles moradores não têm calçamento. O mínimo que poderia ser feito era fazer um melhoramento daquelas ruas para que aquela buraqueira pudesse ser minimizada. Mas, senhor presidente, quero aqui agora voltar meu discurso para os produtores rurais do nosso município. Só um minuto, vereador. Os produtores rurais do nosso município, onde essa semana estive na Conab. E na Conab, eu tomei conhecimento, através do programa Vendas em Balcão, que está sendo disponibilizado milho para os produtores rurais da nossa região. Produtores rurais que criam gado, que criam bodes, que criam ovelhas, porcos, aves. Portanto, quero aqui, através dessa tribuna, fazer esse registro, que os produtores rurais que desejam adquirir o milho a um valor mais baixo, onde custa R$ 33,00, porque o resto do valor é subsidiado pelo governo federal, para que possam se dirigir à Conab. Aliás, na próxima sessão, senhor presidente, estarei dando entrada no requerimento para que essa atualização do cadastro seja feita no município de Parelhas, para que a Conab possa deslocar um funcionário, o vereador Francisco disse aqui através da mesa, para o nosso município, para que essa atualização cadastral, que precisa do comprovante de energia, o comprovante do ITR, e o cadastro do gado na Emater, para que essa atualização seja feita em Parelhas, assim como dei entrada na sessão de hoje no requerimento, para que o transporte desse milho também possa contar com a ajuda do nosso município, e o município possa disponibilizar um transporte para trazer esse milho, para beneficiar principalmente os pequenos produtores. Mas, senhor presidente, falo aqui desse decreto que regulamentou a vinda do milho para a nossa região, um decreto que beneficiou os produtores rurais da nossa região. E aí passo a falar de outro decreto, que é o decreto 014/2017, que regulamenta a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais. Um decreto que foi tema durante toda a semana no nosso município, foi publicado uma quinta-feira, entrada da Semana Santa, e o decreto, no seu título, diz que vai regulamentar a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, regulamentando também a tolerância ao atraso e carga horária. E aí, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos escutam em casa, funcionários que estão nas galerias dessa casa, o decreto, a princípio, que teria o objetivo de regulamentar a carga horária dos servidores públicos municipais, causou um certo constrangimento dos servidores públicos, porque desfaz alguns acordos de trabalho que existem no nosso município. Por exemplo, quando o decreto, no seu artigo 2º, trata do servidor que tem 40 horas semanais, ele trata que essas 40 horas podem ser dadas de 8 horas por dia ou 6 horas em horário corrido. Até aí tudo bem. Depois passa para os servidores que têm 30 horas, que esses têm que dar a carga horária 6 horas por dia durante os 5 dias da semana. Ou seja, vai ter servidor que tem 30 horas trabalhando da mesma quantidade de horas dos servidores que têm 40 horas, quando esses derem horas corridas. Mas aqui, o que me chamou minha atenção foi com relação aos servidores que têm 20 horas. Através desse decreto, esses servidores são obrigados a trabalhar 4 horas por dia
para poder cumprir a carga horária. Imagina aí, senhor presidente, um servidor que mora em outra cidade, que ganha um salário mínimo, tem que vir 5 vezes no dia para dar a sua carga horária. Infelizmente, aí ia falar sobre a questão das